Olá, bom dia, turma do sexto ano. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade às nossas atividades de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver os tipos de discurso, certo? Aí na página 71, ampliando a linguagem. Quando a fala do personagem é apresentada de forma direta, sem o intermédio do narrador, sendo introduzida por um verbo de locução, ocorre o que? O discurso direto, certo? Já o discurso indireto, eles são introduzidos eles são apresentados de forma indireta por meio da voz do narrador, certo? Nesse discurso, normalmente aparecem os verbos de locução seguidos da conjunção que, correto? Então, vocês vão prestar bastante atenção aí na hora que vocês forem diferenciar um discurso do outro, certo? Vocês vão verificar, vocês puderam observar que o discurso direto, ele apresenta a forma direta, sem o intermédio do narrador, correto? Ele vem introduzido por um verbo de locução. Então, esse é o discurso direto. Já o discurso indireto, ele vem apresentado pela forma indireta, por meio da voz do narrador, certo? Nesse discurso, ele normalmente aparece um verbo de locução seguido da conjunção que, certo? Então, ele tem uma certa diferença aí, do o discurso indireto para o discurso direto, certo? Já o discurso direto livre, ele vem apresentado pela voz do narrador, certo? E a voz do personagem, ele vem apresentado pelos dois, certo? É a fusão, na verdade, das duas vozes, da voz do narrador e a voz do personagem, que não são empregadas sinais de pontuação, a palavra que, o verbo de locução, ele é chamado de discurso indireto livre, certo? Esse tipo de discurso ele é utilizado para expressar pensamentos, emoções, sentimentos e reflexões. Nele são conservadas as interrogações, e as exclamações e as frases que os personagens teriam dito e na forma como eles teriam dito, certo? Então, esse é o discurso indireto livre. Então, vamos lá. Vocês vão começar a fazer umas atividades aí na página 71, vai lá da questão 1 até a questão 4, na página 73, certo? Vocês vão ler vários discursos, certo? E vocês vão identificar quais são os tipos de discurso, correto? Vocês vão primeiro ler. Vocês vão ler os textos e responder as questões, certo? Nós temos aí, na primeira questão, leia os trechos a seguir extraídos do primeiro capítulo do romance, A Viagem de Gulliver. Vocês já leram esse texto, certo? Nós temos aí dois trechos do texto, o texto A e o texto B. Vocês vão ler e depois vocês vão procurar responder as questões. A alternativa A. Lá na alternativa A está dizendo assim, escreva a qual trecho A ou trecho B se refere cada informação a seguir sobre a forma como a fala dos personagens é apresentada, Aí vocês vão observar os trechos do texto para poder responder. A fala é apresentada de forma direta, da maneira como foi dita pelo personagem? Aí vocês vão dizer se é o trecho A, se é o texto B, certo? A fala é apresentada por intermédio da voz do narrador? Vocês vão dizer também, tá? Colocando lá a letra correspondente, correto? Logo em seguida você vai responder a próxima questão. As formas verbais em destaque nos trechos foram empregadas com que objetivo? Se vocês observarem, nós temos duas formas verbais aí nos textos, tá bom? No texto A, nós temos uma forma verbal, disse, que vem do verbo dizer. E lá no texto B, nós temos a forma verbal gritou, que vem do verbo gritar, certo? Você vai observar as duas formas verbais e vai dizer com que objetivo elas foram empregadas, tá? No texto, certo? Lá na alternativa C, quais sinais de pontuação foram empregadas para indicar a fala do personagem no trecho B? Se vocês observarem no texto, vocês vão verificar, qual foi o ponto, o sinal de pontuação que foi empregado, correto?
Dando prosseguimento às atividades, lá na página 72, continuando aí, lá na alternativa, na questão 2, agora você vai ler um trecho de um conto de José Veiga, que narra as aventuras vividas na ilha dos gatos pingados, correto? Aí vocês vão ler o trecho do texto, né, daí do conto, e vocês vão responder as questões, certo? Aí nós temos a alternativa A, a alternativa B, a C, certo? Dando continuidade, nós temos a questão 3. Todas essas questões é com relação aos os discursos, correto? O discurso direto, o indireto e o direto livre, certo? Vai até a página 73, na questão 4, correto? Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando, vocês podem estar enviando uma mensagem lá no WhatsApp, lá no meu privado, que eu estarei tirando as dúvidas de vocês, correto? Então tenham todos um bom dia e uma boa aula.